Nossa irmã Xochitl Dixon, mais uma vez ela nos surpreende com o tema do devocional diário, desse que nós estamos lendo. Hoje o tema que ela traz é reconhecendo a voz de Deus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá! Hoje é o nosso devocional diário da The Holiness, hoje é dia 24 de março de 2025, e o tema de hoje é reconhecendo a voz de Deus. A nossa irmã Xochitl, como eu comecei falando, ela disse que os cientistas descobriram que os lobos solitários, eles têm voz. E quando ele faz o som, né, do seu uivo, tem tonalidades diferentes. E quando ele comanda com o seu uivo, eles estão falando algo para os demais, e aquele som que sai das suas vozes é o que ele direciona, o que eles querem, o que eles estão pedindo. Isso foram descoberto pelos cientistas. Eu achei isso uma coisa incrível. Porém, a Bíblia Sagrada diz também que muitos têm voz, né? Todos os animais têm voz e nenhuma das vozes são sem sentido. E isso quem escreve é o apóstolo Paulo. E o interessante de tudo isso é saber que todos os seres humanos, cada um com a tonalidade, cada um com a voz, cada um com a sua dicção. E a Bíblia diz que Deus ouve e entende a oração de todos ao mesmo tempo. Isso é uma soberania tremenda, não é verdade? Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Deus conhece a nossa voz. E nós temos conhecido a voz de Deus? Nós temos ciência de quando Deus fala? Diz que uma certa vez, um caminhão, ele estava passando por baixo de uma ponte. Quando chega naquela ponte, o caminhão ele trava, porque ficou faltando tanto assim para encostar em cima, então o caminhão para. No meio de muitas vozes, um dizia dá ré, outro dizia vai para frente, outro dizia faz isso, outro dizia faz aquilo, tira o peso e tal. E uma das crianças que estavam ali vendo a cena, ele falava em um alto e bom tom, mas as pessoas, por aquela ser uma criança, não davam ouvido. E ele dizia, baixa o pneu um pouco que passa, tira o ar dos pneus que passa, mas ninguém ouvia. E a criança estava gritando até ensurdecedor, mas ninguém conseguia dar ouvido porque era a voz de uma criança. Até que as tonalidades foram baixando, pois eles não sabiam mais o que fazer. Foi quando ouviram a voz daquela criança dizendo, murcha um pouco os pneus que o caminhão passa. E eles disseram, boa ideia. Então, às vezes, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos diminuir os volumes das vozes em nossa volta. Então, para ouvir a voz de Deus, feche um pouco a sua audição para a voz dos homens. Mas vamos lá para o livro de Josué, capítulo número 16. Ontem eu falei que a tribo de Judá não expulsaram os jebuseus. E eu falei para os irmãos que isso vai ser problema. Agora, mais uma das tribos, a Bíblia diz que a tribo de Efraim também não conseguiram expulsar os cananeus. Capítulo 16. Vai ser um problemão lá na frente, nós vamos ver. Eu sempre falo para os meus filhos, quando eu estou aconselhando, eu sempre digo que quem não escuta cuidado, escuta coitado. Há muitas pessoas que não conseguem resolver um problema de imediato, e esse problema vai aumentando até se tornar uma bola de neve. E quem faz o serviço mal feito tem que fazer depois um resserviço. Isso é o que fizeram as tribos de Judá e as tribos aí de Efraim, deixando este serviço para depois. Mais uma vez aí, Josué capítulo 17, a Bíblia diz que as filhas de Zelofeade, lembra de Zelofeade? A Bíblia diz que ele teve, no lugar de ter filhos, ele teve 5 filhas. As filhas dele procuraram Moisés há muito tempo atrás e disseram, olha, nós somos 5 filhas, nós não tivemos irmãos, então por isso nós não vamos ter terra, e aquilo virou lei. Eu já falei isso lá atrás. Agora, mais uma vez, elas vêm até Josué e dizem, olha, nós queremos o nosso pedaço de terra, né? No capítulo 17, mais uma vez aí, nós encontramos ali também a tribo de Manassés.
mais uma vez, eles não conseguiram expulsar os cananeus. A Bíblia diz que os cananeus eram um povo teimoso. Expulsava, ele voltava, expulsava, eles voltavam. Irmão, é coisa muito séria, né? Aí a Bíblia diz que mais tarde eles procuram Josué, e diz: Josué, a nossa tribo é uma tribo pequena, nós queremos expulsar os cananeus, mas nós não conseguimos expulsar os cananeus, só que a terra que tu nos desse é um pouco de terra, é pequeno, então dá-nos um pedaço maior. Aí Josué disse: não, vocês têm que se unir, vocês dois são duas tribos irmãs, né, que é o Efraim e Manassés, se unam. Se vocês dois se unirem, vocês vão ver que a tribo de vocês é maior do que esse pessoal, os cananeus que está aí no meio de vocês. Então vocês expulsam ele, tomam a terra deles e vivam. Por que vocês ainda não fizeram isso, né? E aí deixo uma lição tremenda para eles, né, que eles deveriam lutar também pelo que era deles. Chegando aí no capítulo número 18 de Josué, a Bíblia diz que chegaram ali na cidade de Siló. Eles agora resolvem abrir o tabernáculo, plantar o tabernáculo ali em Siló. E de repente alguns deles, 7 tribos, vieram reclamar a Josué e dizer: Josué, nós estamos aí com 7 tribos ainda sem terra. Josué disse: mas por que vocês estão sem terra ainda? Meu Deus do céu, vocês vão ficar esse tempo todo parados esperando do quê? Né? Tem gente, irmãos, que eles estão com fome, querem se alimentar, mas parece que quer que coloquem na boca dele, na boca. Era isso que essas tribos disseram, né? Aí a Bíblia diz que Josué levanta e diz: olha, 7 tribos, né? Mas as tribos de Levi não terão herança, mais uma vez, porque a herança da tribo de Levi é o Senhor, é a melhor herança. Aí depois ele diz: olha, só que tem uma coisa, eu quero 7 tribos, me dê 2 pessoas de cada tribo, 14 pessoas, e eu vou mandar essas pessoas demarcar os territórios. Eles vão andando, vão fazendo mapa, vão mapeando, depois vão dividindo esse mapa, essa terra em 7 porções, vão trazer perante mim, e eu perante o Senhor eu vou sortear. Aquele que for sorteado, nós vamos dar essas terras. E assim foi feito, e eles repartiram a terra com todas as 7 tribos que ainda faltavam. Chegando aí também ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, e versículo de número 1 ao 24. A Bíblia diz que Jesus agora nasce. Nascimento de Jesus. Nasceu João Batista, a Bíblia diz que ele cresceu e tal, e agora vem o nascimento de Jesus. Na época houve um recenseamento, houve uma contagem, né, onde José e Maria foram a Nazaré para se registrar novamente. No meio do caminho, no meio do nada, Jesus nasce, né? Então ela se hospedou em uma estribaria, outro chama manjedoura, né? Aí a Bíblia diz aí no livro de Lucas, capítulo de número 2, que uma comitiva ou um coral de anjos se apresenta para alguns pastores que estavam pastoreando a ovelha, dizendo: olha, na cidade de Belém nasceu o Salvador, nasceu o Senhor. E a Bíblia diz que daqui a pouco houve um coro, houve um coral, aqueles anjos cantando. Os pastores disseram: vamos lá para ver o que acontece. E chegaram lá e encontraram o menino Jesus envolto em um lençol. A Bíblia diz que alguns dias depois, Jesus é circuncidado. Após a sua circuncisão, José e Maria vão até o templo para apresentar o menino Jesus e oferecer o sacrifício segundo a lei, ou um par de rolinha, ou um par de pombo. Daí para frente, começa o ministério de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Amanhã temos mais. Vou lhe dizer uma coisa, vale a pena você ler aí o nascimento de Jesus para ver como foi. Grande abraço, amanhã temos mais.